De pé para aclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permaneceis em mim. Vós todos que sofreste aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permaneceis em mim. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiveres reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentado. Momento de reflexão. Sentados, pois bem, a leitura de hoje, na liturgia de hoje, ela traz para nós refletirmos um pouco sobre o modo correto de nós agirmos diante de uma pessoa, ou as pessoas, né, que hoje são muitas, né, que desviaram da igreja, ou de dentro de nossas casas, né, ou de dentro de qualquer comunidade, né, o que seja em casa, na igreja, o que seja na empresa, no trabalho, né. Quando um amigo da gente, ou um filho, ou uma filha, ou no caso aqui da igreja, um fiel da igreja, né? De repente ele cria uma questão grande contra a igreja e de repente ele sai, né? Aí aqui ensina o modo correto de nós ir atrás dessa pessoa, né? De nós trazer ele de volta, essa ovelha perdida que saiu do curral, né? Lembrei daquela parábola, né? O curral é a igreja, as ovelhas somos nós, né? Quantas ovelhas perdidas por aí, né? No texto dos nomes, era cheio antigamente, um dia desse, né? Era nem antigamente. Quantas pessoas que saíram do texto dos nomes, aqui mesmo, né? Da celebração, né? Mas o modo correto, Jesus ensina para nós ir atrás dessas pessoas, né? De resgatá-las de volta para a igreja. Não é ficar falando mal, né? Dizendo as coisas, caluniando, xingando. Isso aí só vai criar barreira, né? Mais dificuldade para a pessoa um dia, quando ela quiser voltar para a igreja. Tem esses palavrão, criando mais barreira, mais dificuldade. Então fica mais difícil dessa forma, né? A gente pode ter, cada um de nós pode ter o nosso jeito, né? De julgar as pessoas, né? Mas Jesus ensina o modo correto. E é desse jeito. O modo certo, né? Esse que Jesus ensina, né?
primeiro vai a pessoa conversar com ela para ver se traz ela de volta, né? Ver o que aconteceu, o que é que ela está acusando, o que é que aconteceu, que ela se desligou da igreja, está vivendo uma vida errada por aí. Então, se ela der ouvido, então a gente ganhou de volta aquela pessoa, né? Aquele amigo. A igreja ganhou de volta. Se ela não der ouvido, né? Continuar insistindo, resistindo, né? E continuar no erro lá, no pecado, fora da igreja, então pegue 2 ou 3 testemunhas e vai, para que tudo seja resolvido na presença dessas testemunhas, né? Se ela não der ouvido, aí é que a gente vai contar a igreja aqui, né? Por exemplo, o padre e todos que estão aqui. Ó, fulano está vivendo uma vida errada, um exemplo que eu estou dando, né? Fulano era da igreja, agora está acusando a igreja não sei de quê, uma pessoa da igreja não sei de quê. Então está vivendo uma vida errada por aí, né? Abandonou a igreja por os prazeres do mundo, né? Então, pode ser que contando o padre confessando e indo atrás, ou aqui a igreja, né? Pode ser que a pessoa se volta, né? Se volta para a igreja, se sente, toma consciência da vida errada, do que ela está vivendo, né? Toma consciência e volta para a igreja, né? Contando. Então, se mesmo assim, contando a igreja, contando o padre, ela não se, como é que eu quero dizer, meu Deus? Esqueci. Ela não se toca, né? Ela não se liga e continua insistindo a viver naquele erro lá, naquele pecado, né? E acusando a igreja, sem nada existir das acusações, né? Que ela diz lá. Então, a gente trata ela como um pecador público, né? Uma pessoa, um pagão, que não acredita mais na igreja, não acredita mais em Deus. Mas sem exterminar ódio, sem dizer nada, sem brigar, porque só vai causar mais a barreira, né? Dificuldade. Deixa para lá, trate com amor, né? Apenas como uma pessoa afastada da igreja, né? Quantas pessoas, como eu falei, que afastaram do texto dos homens, né? Da igreja aqui, da celebração. Mas a gente não fica falando mal por aí, as portas estão abertas, né? Um dia, quando ela quiser voltar, o modo correto é de nós irmos atrás, né? Saber o que aconteceu, por que foi que ela desviou, né, da igreja, e trazer ela de volta, né? Mas não querendo, então a gente trata como uma pessoa que não acredita mais em Deus, uma pessoa desviada da igreja, mas com amor, né? Sem passar por riba, sem dizer palavrão, sem difamar em rede social por aí, para que um dia, quando ela se tocar, né, ela receber novamente o chamado de Deus e ver que precisa sair daquela vida errada e voltar para a igreja, não tem aquelas coisas que a gente diz, colocando barreira, mais dificuldade, né? Aumentando as rinchas, as intrigas. Então é bom a gente ficar calado, tratando aquela pessoa com amor, né? Apenas como um desviado, um pagão, que não acredita mais na igreja, em Deus, né? Aí aqui na primeira leitura, o profeta Ezequiel, Deus apareceu o profeta Ezequiel dando instruções, né? Dando ensinamentos, os ensinamentos para ele repassar para o povo, né? E segundo o que diz aqui, hoje é nós, né? Qualquer um de nós, da igreja ou dentro de nossas casas, né? Um chefe de família que sabe ensinar. Deus deu o dom do saber, né? E ele sabe ensinar, mas ele não ensina, ele fica calado, né? Para trazer o outro de volta, tirar o outro da vida errada. Então o outro vai morrer, mas a gente vai pagar também, né? Porque a gente tem o conhecimento da verdade, né? Deus deu isso a gente se negou a ensinar. Então a gente vai sofrer as consequências também por aquela alma perdida, né? É isso que está dizendo aqui, né? Então, se Deus dá o conhecimento para nós, principalmente nós aqui da igreja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Vê a pessoa na vida errada para lá, a gente não dá, ou não leva o conhecimento para ele, não explica nada para ele. Ó, fulano, você está numa vida muito errada, isso não está certo com Deus, com a palavra de Deus. É bom deixar isso de mão.
É um exemplo que eu estou dando aqui, né? Hoje em dia, se a gente falar por aí, leva é uma pisa, né? Mas tem as ocasiões que a gente pode falar, né? A gente sabe que tem um momento que a gente pode falar e a pessoa está disposta a ouvir a gente. Só falando porque não fica exagerado com a gente, mas o correto é falar. O correto é falar. E no Evangelho fala, né? Para não falar assim no meio do povo, falar as escondidas, só a gente para a pessoa lá. Fulano, isso que você está fazendo não combina com o ritual da igreja. Eu lembro aqui daquele dia que o padre falou sobre o negócio da crisma aqui, que nós estávamos falando aqui, né? Ele falou, se tem pessoas juntas, é obrigado a gente falar, que não dá certo, tem que... Porque se eu for ver o mundo de hoje, tem muita gente que caminha para a igreja, mas deve em vida que é contra os ensinamentos. E não pode. Você tem que mudar de vida, porque quem não mudar de vida e permanecer daquele jeito, ele está confiando em quê? Não tem salvação no dia. Quem casa tem que ver com a sua própria mulher até o fim da vida. Certo? E resolver muitos casos de hoje, tanta separação, segunda união. Até um lugar aí que você não pode ir lá explicar isso aqui que está dizendo aqui. Mas se eles perguntar a gente pode dizer, né? A mulher está do mesmo jeito, está pior. Isso aí é pecado mortal. O que é pecado mortal? Pecado mortal, no catecismo fala bem claro, que quem morre com pecado mortal, ele não passa nem pelo purgatório, já vai para o inferno. A perdição é dela. E tem que admitir o certo é admitir essas pessoas enquanto nós estamos a caminho do céu. Do céu, não merecemos. Existem três tipos de católico, né? De pessoa crente em Deus. Existe o frio, o quente e o morno, né? O pior que tem é o morno, que é um pé na igreja e outro pé no morno, né? Que ali é que vai dar trabalho no dia do julgamento. Eu creio que as pessoas do purgatório, né? Tem coisas boas, mas tem pecado, né? Aí dá trabalho danado, né? Aí tem o quente, o católico quente, que é aquele que praticante mesmo, né? Que vai direto para o céu. E tem aquele frio, né? Como o Datena diz lá, quando o bandido comete um crime grande, ele chama de frio. Tão frio que fez e confessou se rindo, né? Esses aí é os frios. Vamos direto para o inferno quando morrer, né? Mas o pior é o morno. A maioria de nós somos mornos, né? É um pé na igreja, um pé na palavra de Deus, mas outro pé no mundo, né? Esses aí é que vão dar trabalho no dia do julgamento. Entendeu? Aí aqui na segunda leitura, na carta aos Romanos, né? Carta de São Paulo aos Romanos. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, é o mesmo assunto, né? Toda a palavra de Deus se resume no amor ao próximo. A Bíblia Sagrada toda se resume no amor ao próximo, né? Se a gente não ama o próximo, não ama a Deus, né? É o mesmo assunto, né? Da primeira leitura do Evangelho, da gente tratar as pessoas apenas como pagãs, as pessoas desviadas da igreja, né? E atrás delas, se puder, se elas não vierem, tratar com amor, apenas como um pecador público, mas nunca dizer nada que possibilita de um dia ela voltar para a igreja, né? Que só cria mais distância. É acostumado a gente fazer isso, não só com o pessoal da igreja, mas por aí, né? Às vezes até dentro de casa. Mas Jesus, ele tem um modo correto, que é isso aqui, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gaguejei muito aqui.